Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é na localização dessa coluna cervical. Então reparem aqui, ó, a C1 ela começa na altura do meato acústico externo. Aqui tá ao contrário, tá, gente? Porque essa imagem eu tirei do Bontrager, e o Bontrager, ele é um livro, é um autor americano. Então lá, né, a tradução é o contrário, né? Então meato acústico externo. Externo, repara que a C1 ela fica nessa altura aqui do meato acústico externo. Então esses pontos de referência é importante para quando você vai colocar a placa, vai colimar o exame, vai posicionar o paciente. Então é importante que você saiba onde começa, que altura começa a coluna cervical. E repara que o término da coluna cervical, ela termina aqui na C7. Então é importante a gente saber também o ponto aqui onde é que ela termina. Então eu tenho a vértebra proeminente aqui e ela vai terminar nessa posição. Então olha só, a C1 ela vai ficar entre o meato acústico externo, borda inferior aqui da cartilagem do ouvido, tá vendo? Da orelha. A C3 ela fica mais ou menos na altura do ângulo da mandíbula. A C4, C5 ela fica na altura da cartilagem da tireoide, ó. No caso do homem, às vezes o homem tem essa cartilagem da tireoide mais desenvolvida que a gente chama de pomo de Adão, mas isso aqui é a cartilagem da tireoide. Os homens têm a caixa vocal mais desenvolvida, por isso que eles têm a voz mais grave. Então geralmente o homem tem essa cartilagem da tireoide mais desenvolvida do que a mulher, mas é a mesma região, tanto do homem quanto da mulher. A diferença é que do homem é mais evidente. E aqui a gente tem C7 com a junção da T1, que é a primeira vértebra torácica. Então repara que aqui na frente eu tenho a fúrcula, né, que é essa região aqui, ó. Se eu colocar, né, a colimação da fúrcula para cima, eu já vou pegar toda a coluna cervical. Então reparem que a gente pode chamar de fúrcula, pode chamar de ângulo superior do externo também. Então reparem que a gente tem que realmente conseguir localizar essa coluna cervical para a gente conseguir não cortar o exame e não perder nenhuma parte, nenhuma vértebra quando estiver fazendo um exame de coluna cervical.